Este programa é livre para todos os públicos. Essa música foi composta, pensando e pensada nos sintomas de quem está lutando para vencer o câncer. Se você for ouvir de novo, eu tenho certeza que você vai lá procurar nas plataformas e vai poder ouvir mais uma vez. Você vai perceber que é uma luta muito grande que alguém está vivendo em nome da sua saúde, da sua vida, e é verdade. É digna essa luta e por isso essa canção. Mas às vezes a gente abandona tanto as lutas da nossa alma que a gente não se dá conta de que talvez esteja pior por dentro, né? Esses dias eu cheguei aqui em casa e sentei ali na varanda e tinha uma plantinha minha toda murcha, toda morrendo, toda deformada, toda longe de si. Imediatamente eu pensei, olhei aquela planta, me senti uma incompetente, né, plantífera, porque uma má cuidadora de plantas, e me dei conta de que às vezes a gente fica assim por dentro. E a vida segue insistindo. A vida segue. A vida não para por causa dos meus esquecimentos, a vida não para por causa das minhas inabilidades, não. A minha plantinha continuou comigo, ocupada por aí pelo mundo. A minha plantinha continuou e chegou num ponto que ela deu tudo que tinha. E começou a murchar. E eu vi que ela estava murcha. E eu identifiquei que em mim também tinha lugares murchos na minha alma. Eu sei que às vezes a gente é educado e empurrado na vida a uma cultura do sucesso, a cultura do êxito. Fulano é competente, fulano é muito bom, fulano quase nunca erra, fulano é maravilhoso, pensou num profissional, lembrou do fulano. O ciclano é mais ou menos. O ciclano, quando ele erra, ele assume, aí fica desconfortável, ninguém gosta muito desse assunto. E a gente não vai se dando conta de que tipo de mentalidade a gente vai vivendo, né? E a gente vai se tornando pessoas inadequadas diante da fragilidade do outro. Eu percebi que na minha planta, murcha daquele jeito, ela só precisava de algo que às vezes a gente não sabe se posicionar para receber. Minha planta só precisava de água. A água é o único amor que a minha planta entende. E logo que eu coloquei água, não demorou muito tempo, ela começou a se movimentar, se fortalecer, se transformar. Eu fiquei mesmo pensativa e observando que em mim, no meu interior, estava no mesmo estado. E onde essa cultura do sucesso, né, da alta performance, onde essa cultura estava banindo de mim meu espírito humilde. Humus, humilde vem de humus, de terra, de saber o meu lugar. É por isso que é tão interessante a gente rezar de joelhos, né, para a gente não lembrar, para a gente não esquecer e se lembrar sempre para onde a gente vai voltar, para a terra. E quanto mais a gente está ali nesse espírito de humus, de humildade, a gente se hermana a uma mentalidade muito mais cristã do que a gente imagina. Eu fiquei pensativa e eu fui observar, né, em mim o estado daquela planta mas eu também me perguntei, o que em mim gera força? O que em mim me faz voltar à vida? O que gera força em meu interior? O que te gera força? O que te ajuda a recobrar ânimo? Às vezes a gente não sabe muito bem e imagina tantas coisas e na verdade é muito simples, mas só o fato da gente se perguntar o que é que a gente precisa para melhorar e responder com coragem, né? Porque às vezes a gente acha que todas as soluções das nossas fragilidades estão fora de nós. Fulano é forte, fulano aguenta, fulano é de Deus, fulano é de oração, fulano pode me ajudar, fulano tem a solução para a minha vida. Não, Deus nunca me pede algo que Ele ainda não tenha me dado. E a vida está me pedindo para seguir e eu fui entendendo com aquela plantinha e eu vou entendendo cada vez mais que me observar já é um caminho de transformação.
de absurda transformação. Eu sei, nem todo mundo tem paciência de fazer esse caminho para dentro de si por causa de uma planta, né, gente? Por causa de uma planta. Você parou para pensar que as plantas podem morrer na sua casa porque você não tem tempo e nem paciência para olhar para as plantas, mas que nelas mora a sabedoria dos antigos? E que os antigos continuam tendo razão? Ou seja, é a sabedoria do agora. A gente precisa ter paciência para fazer esse caminho para dentro de si. E eu admito para vocês, sabe? Esse é o único caminho que funciona. O caminho para dentro de si. Porque se eu só for lançar expectativas para fora para a solução da minha vida, eu vou construir uma vida dependente. E quando eu não me observo, quando eu não dou atenção para esse estado anímico da minha vida, o estado da minha alma, eu vou me quebrando, eu vou me deformando, eu vou me perdendo pelo caminho e conforme o tempo passa, eu já vou perdendo a sensibilidade cada vez maior desse caminho deformado e eu já não sei mais como é que eu volto para o meu jeito original. Eu já não sei mais como é que eu volto para o jeito que eu sou de verdade. E olha, presta atenção, tá em pé, tá sempre relacionado com esse voltar. Como assim? Estar em pé. Estar em pé é voltar, é a fé, é o exercício da memória. Isso significa que eu preciso sempre me exercitar, me lembrar do que me levanta. Significa que, como assim? Vai estar dentro de mim aquilo que eu preciso? Se acredita que tá. É por isso que os santos amavam tanto o sofrimento. Eles sabiam que o sofrimento é um tipo de pedagogia que nos tira os excessos. E a gente acaba olhando só para o que interessa. A gente perde as distrações. O sofrimento, ele é um sagrado descascamento da alma. E às vezes a gente reza para Deus tirar o sofrimento da gente. É justo, é lícito o pedido. Mas é fato que estar de pé diante de tantos sofrimentos que a vida nos exige, é um exercício de dignidade, é um exercício de honra, é um exercício de estar em si mesmo na sua própria originalidade. A vida me pede algo quando eu estou sofrendo. A gente raramente aprende alguma coisa sem dor. Já parou para perceber? A gente, quando está tudo leve, tudo facinho, a gente só está repetindo o que a gente já aprendeu. Mas quando dói, quando incomoda, quando a gente sente essa coisa dolorosa que é o medo de fracassar, a gente acorda. A gente acorda. E a vida me pede algo que eu penso que eu não tenho para oferecer. É muito lindo quando a gente estuda na logoterapia um dos valores fundamentais desse caminho terapêutico, que é o da autotranscendência. O que significa autotranscendência, essa palavra complicada? Significa que eu não me conformo com o que eu sou hoje. Hoje eu acordei para ser melhor do que eu fui ontem, então eu me ultrapasso, me autotranscendo. E eu tenho uma disposição muito diferente quando eu entendo que eu sou capaz de me ultrapassar. E eu saio desse lugar cômodo, onde eu fico esperando que alguém me ajude. A vida precisa facilitar para o meu lado. Se a vida facilitar demais para o seu lado, você vai ser quem? Um pudim, né? Um negócio meio, né? Um negócio sem substância, sem força. Quando você realmente admite que uma pessoa é interessante aos seus olhos? Quando essa pessoa tem força para suportar o que for preciso, em nome do que ela acredita, em nome do que ela ama, essa pessoa se torna admirável. E você vai perceber que nessa pessoa que você admirar, que ela não fica esperando que a vida sirva a ela. Ela não vai ficar esperando que a vida dê facilidades para ela. Não. Ela vai entender claramente que não é a vida que a serve, mas é ela que se oferece à vida, que responde à vida e responde ao que a vida está pedindo para ela. O que será que nesse exato momento a vida lhe pede?
Hoje a vida me pediu mais do que eu esperava. E eu quero responder à vida com tudo que eu tenho. Porque quando eu escondo ou guardo no bolso, não é a vida que perde, sou eu mesma. E o que a vida me pede agora, nesse exato minuto, desse dia que eu estou aqui com você? A vida só me pede o meu dever. O meu dever é feito da minha história inteira. Para que hoje eu tenha consciência do que eu posso oferecer para você. E eu vou saber quando eu não estiver entregando tudo. Só a minha consciência vai me dizer. É por isso que a vida me pede o meu dever, com constância no esforço e gratidão pela vida que eu vivi até agora. Nada mais. A vida não me pede nada mais que o meu dever. Precisa saber o seu dever, viu? Precisa saber. Ele nunca é peso, ele é motivo de amor. O meu dever, a minha constância e a minha gratidão. A vida não me pede nada mais. Vamos tomar um café, né, gente? Porque, ó, você desconfia de quem não gosta de café, tem problema na cabeça? Já falei pra vocês. Cafezinho, gente, é apaziguador. Quando tiver alguma coisinha, algum problema, junta um café com uma palavra que ó, funciona, mas funciona demais da conta. Tô aqui no meu livro Palavra de Mulher. Você, por gentileza, entre agora loja.cançãonova.com e compre, né? Por gentileza, para você poder ler aqui no programa comigo. Eu tô aqui na minha página 227. No meu diário aqui, porque o subtítulo do livro é Diário de uma Vida em Busca de Sentido. Então, eu vou ler aqui da página 227, que tem a data de 5 de julho, mas é todo dia, viu? Passo. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Eu acordei muito cedo, pois a vida não espera. Minha tendência é sair vivendo, descendo a ladeira das decisões e virando perigosamente as curvas das escolhas, sem me importar muito com as possíveis trombadas do caminho. Afinal, apanhei tanto na vida que doer já faz parte. Mas não será assim. A tendência não me rege. Ela apenas sugere. Escreve isso aí na sua alma. Agora é hora de ir até a cozinha, fazer um café bem devagar, olhar para o divino olhar que me aguarda em nosso sagrado encontro, respirar fundo e decidir mais uma vez pela melhor versão de mim mesma. Atualizar os aplicativos espirituais da alma e subir a ladeira certa. Deus me ajude a andar na velocidade que foi feita para mim e não naquelas que esperam que eu ande. Só Ele e eu sabemos os cansaços e as forças de minhas próprias pernas. Afinal, o passo é o mesmo que limpar o olhar e seguir com calma, né? Pois a intensidade é uma senhora que geralmente não abre mão da minha companhia. É preciso servi-la com classe e profundidade. Fica aqui para você, página 227 do livro Palavra de Mulher. Que tá lindão, hein, gente? Tá lindão. Ó, um tanto de gente me mandou perguntas aqui e agora é aquela hora... Pergunta com resposta a queima-roupa. Ai, meu Deus do céu. Se prepara. Você já me mandou sua pergunta pelo Instagram hoje? Por gentileza, me mande. Eu sempre deixo caixinhas lá de perguntas. Todos os dias eu espero a sua pergunta. Não pense que eu não vou escolher a sua, não. Vamos lá? Bom, hoje o nosso assunto está sendo esse aqui do medo do fracasso, né? Então, eu tenho algumas perguntas. A primeira delas é: a vida está me pedindo uma decisão. Como é difícil, ai! Ô, gente, você acha que vai ser fácil? Mas quando que vai ser fácil? Nunca vai ser fácil. A vida me pede decisão o tempo inteiro. Se eu tomo café, se eu não tomo café, se eu fico em pé, se eu fico sentado, se eu respondo, se eu falo. Viver é decidir o tempo inteirinho. Não decidir é deixar de viver, né?
e entregar na mão do outro aquilo que diz respeito à minha própria vida, à minha própria vontade. Então você fica esperto, quando tiver faltando decisão num dia, mas você se esperta que tá perigosa a sua vida. Então não tem jeito, não é que é difícil, isso é viver. E às vezes a gente quer só ficar na primeira infância, a vida adulta é decidir. Aliás, sem parar. Vamos lá para a segunda pergunta. Olha lá, recebi mais uma aqui. Eu sei que estou perdendo vida, mas eu ando procrastinando. Como assim? O pior é quando a pessoa sabe que está fazendo besteira e aí fala assim, e agora o que eu faço? Eu sei que eu estou fazendo isso, e agora o que eu faço? Talvez a pior coisa que a gente passa na vida, que a gente faça na vida, é enrolar a gente mesmo. Tem pior enrolação que essa, gente? É ser desonesta comigo mesma e ainda rezar para Deus mandar alguém para consertar aquilo que eu mesma fiz comigo mesma. Olha aqui, procrastinar, enrolar, empurrar com a barriga é esperar que o cérebro que não está na barriga funcione. Não funciona, querido, não funciona. Procrastinar a vida é morrer sem sentido, gente. Sem sentido algum. Ah, pelo amor de Deus. Vamos para a terceira. Não aguento, não. Vamos lá. A terceira diz assim: constância nos projetos e nas decisões. Decidiu, tá decidido. Que é bom, né? Nem pergunta, já é resolução. Quando a pessoa já manda, dá tudo certo, tá ótimo. Uma das maiores graças da vida é a gente entender que a maturidade, ela só se constrói com constância. Você não vai ficar bom, competente, seguro, determinado, se você não tiver constância no seu esforço. E é isso aqui. Você tem que ter constância no quê? No que você decidiu, né? Porque no que decidiram pra você, às vezes você não tem muita saída, não tem muita saída. Tem que obedecer, tem que saber o seu lugar na fila do pão, não é? Às vezes a gente acha que ofensa. É nada, é só saber o nosso lugar. Sabendo o nosso lugar e ocupá-lo bem já ajuda demais. A inconstância, gente, ela é sempre fruto da infantilidade da vida. Sempre. Por quê? Cada hora você quer uma coisa. Se esperta. Bateu inconstância, acorda, filho. Abre os olhos. Vamos lá. Quarta pergunta. A vida tem me pedido paciência. Não é nem pergunta minha, é confirmação aqui, ó. Eu adoro. A vida também tá me pedindo aqui, mas é muita. Mas não é pouca, não. É muita. A vida pede mesmo, ela pede. Por que a vida pede? Porque a gente precisa aprender a viver sabendo que a gente não é o centro das atenções, que a gente não é o centro da galáxia, a gente não é o centro do mundo. E para isso precisa de paciência, mas é muita. Por quê? Que isso é amadurecer, ceder espaço, pensar no outro, principalmente para a gente entender que nem tudo está na nossa mão, né? Principalmente para a gente ter docilidade e apesar das circunstâncias a gente dá sempre o melhor da gente. Ter paciência é um sinal de que a gente está se enfrentando bem. Um sinal de que a gente está indo para um lugar, mesmo que nos desinstale, a gente volta a se instalar de novo. E olha, eu vou deixar uma palavrinha aqui para você, nosso exercício, palavra na prática. Palavra na prática, você tem aquele caderninho aí, Leveza Feminina, lembra? Esse caderninho aí, eu vou te pedir uma coisa, eu vou pedir para você tentar se lembrar de um momento na sua vida emocional que você precisa de transformação. O que significa isso? Lembrar de uma coisa ruim. É sério. Você vai se lembrar de algo que você vai pôr a mão na cabeça e pensar: meu pai, onde é que eu estava quando dei aquele piti? Você vai tentar se lembrar, você vai anotar e vai perceber que pode ser melhor. Palavra na prática é isso. Tem que ter reflexão, tem que ter uma ação e tem que ter uma instalação. Você reflete, você age e depois se estabelece naquele lugar. Não é fácil não, lógico que não é fácil. Claro que não é fácil. Oxe, não. Tem um filme que eu quero te indicar que é maravilhoso. E ele conta a história verídica de uma pessoa, de um lutador de boxe. Em inglês o nome do filme é Cinderella Man, mas em português aqui no Brasil a gente conheceu esse filme como A Luta pela Esperança. É a história de alguém que soube exatamente o lugar da paciência, da resiliência, daquela experiência clara de saber o seu lugar e nunca desistir dele. Eu sei que todo mundo sabe, tem ideia, né, desse lugar. Todo mundo sabe que tem digamos, uma função, um dever nessa vida, né? Mas a gente precisa lembrar de novo o nosso lugar. Por isso, assista a Luta pela Esperança e me conta o que você vai achar dessa história verídica e que
vai te empurrar para o melhor de você, com certeza.